Jesus. Deus seja louvado. Estou entrando alguns minutos antes para dar tempo das 20 horas começarmos esta live para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Aquele que deu e continua dando o seu melhor a cada um de nós. Deus seja louvado. Graça e paz a todos. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, uma quinta-feira, a qual Deus já preparou este momento para abençoar a minha vida e a sua vida. Creia que o poder de Deus se manifesta através da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando, a Irene Leite, Elaine Zuba, Deus abençoe a todos vocês, minha esposa querida. Vou mostrar um presente que eu ganhei, olha que bacana, para tomar água da Rei dos Reis, uma caneca. Atrás aqui, ó, Águias de Cristo, louvado seja Deus. Que bênção, né, irmãos? Obrigado a todos pelas felicitações. Deus nos deu aí a oportunidade de comemorarmos mais um ano de vida para a honra e glória dele, para servi-lo, né, por todos os nossos dias. Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria então, aqueles que vão participar conosco, que orassem agora comigo já neste início. Nós vamos pedir a direção de Deus para que o Senhor nos fale através da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, para que a Tua glória seja manifesta, que os nossos olhos possam ver aquilo que ainda nós não olhamos, que nós possamos viver aquilo que ainda não vivemos, porque o Senhor tem nos dito que tem infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que sonhamos. Eu quero lhe pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a revelação do Teu Espírito, que o Senhor abra as comportas dos céus nessa noite, Pai, e que cada ovelha sua venha ouvir a voz do nosso único e bom pastor. Fala conosco, pois os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está aberto, o nosso desejo por Ti, Pai. Nós ansiamos pela Tua palavra, ansiamos pelo toque do Teu Espírito Santo. Por isso, usa a minha vida como um canal agora, nesta hora, para que tudo que for falado e revelado seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes eu queria dizer que Jesus te ama e eu também te amo. Pastor Imar José Dalben, participando da live, meu pastor, meu querido, meu amado, que bênção. Pastor José sempre fala, Jesus te ama e eu também. Oh, bênção. Pastora Marli, Deus abençoe. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Eu creio que é um texto que você já conhece, porém, teremos revelações novas nesta noite, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada momento, a cada texto, a cada vírgula que existe na palavra do Senhor,
Deus se manifesta. Então diz assim, Lucas 19, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Olha que bênção. O cego, ele perguntou, o que está acontecendo? O que é isto? E disseram ao cego, Jesus Nazareno está passando. Esta live é para que Jesus, ele passe na tua vida, ele passe na minha vida, para transformar, para trazer milagres, para trazer cura, para trazer transformação. E então, ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o pedido que este homem fez ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ele aumentava o tom de voz dele e ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, num mundo onde não existe misericórdia, aonde os homens querem exercer a justiça própria, então o Senhor, ele veio e venceu o mundo, sendo totalmente justo, mas usando acima da justiça de Deus a sua misericórdia. Porque se Deus usasse a justiça, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Porque o Senhor disse que todos pecaram e destituídos da glória foram. Mas o Senhor, pelo seu amor, amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se considere o homem, a mulher mais rica deste mundo, porque uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, usando de misericórdia, que vai muito além da justiça. E ele disse, parando de frente ao cego, disse, que queres que eu te faça? Você consegue ouvir a voz do Senhor num cicil tranquilo e suave, dizendo, o que queres que eu te faça? Sabe por que eu faço essa pergunta, meu irmão e minha irmã? Porque todos os dias nós fazemos muitos pedidos a Deus. Nós pedimos. São vários pedidos. Mas não que isso seja errado, mas existe um pedido que deve estar acima de todos. E esse pedido, ele tem que estar alinhado à sua vida, pois não existe nada mais importante do que a sua própria vida. E se a sua vida não estiver sendo vivida, mas somente existindo, então nós estamos muito longe de vivermos o propósito do Senhor. Um animalzinho, ele existe, mas ele não vive uma vida verdadeiramente. E nós não podemos passar uma vida sem viver, só existindo, onde tudo existe, a tristeza,
a doença, o fracasso, a mágoa, a falta de perdão. Mas quando se vive a vida abundante que Jesus conquistou na cruz e vive a vida eterna começando nesta terra, então nós vivemos uma vida plena que começa por dentro. Uma vida que não depende de fatos externos para que você viva abundantemente. Eu sempre digo que a nossa vida, ela é vivida por dentro e não por fora. E por isso que quando o cego Bartimeu, ele clamava para Cristo que ele tivesse misericórdia de Jesus, Jesus parou e fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu o maior desejo que ele tinha na sua vida. Vou repetir. Ele respondeu o maior desejo que ele tinha na sua vida. Ele era mendigo. Ele era humilhado. Ele era maltratado. Ele era cego. Mas ele pediu que ele queria ver antes de qualquer outra coisa. Mas o ver dele não era ver com os olhos somente naturais. Ele estava desesperado para ver um sobrenatural. Ele estava desesperado para ver um milagre acontecer na vida dele. Ele estava desesperado para que houvesse uma mudança de vida na vida dele. Ele estava desesperado para passar do processo de existência para uma vida verdadeira. E quando ele disse: Jesus, eu quero ver, então Jesus lhe disse: recupera a visão. Recupera a visão. Este homem não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Se você nasce cego, por muitas vezes você acostuma com aquilo. Porque você nunca viu o sol, você nunca viu a lua. Mas este homem, ele já tinha visto tudo. Ele já tinha visto o bom e o mal. Ele já tinha visto o sol e a lua. Ele tinha visto as mulheres, os homens, as famílias. Mas certo dia, ele não via mais nada. Ele ficou cego. E assim vive a humanidade. A humanidade não consegue enxergar que a base de tudo é a família. Que Jesus é a nossa rocha. Que é Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. E o motivo é tão lindo e tão maravilhoso que agora ele pediu um pedido que realmente ele queria. Ele queria ver Jesus. Pastor, mas aonde diz isso? A Bíblia fala que ele só queria ver. Mas Jesus disse: recupera a visão, volte a ver, pois a tua fé te salvou. Tudo que ele passou na vida dele teve um propósito para que gerasse fé dentro do coração dele. Então, quando ele parou de ver a bondade, a caridade, quando ele parou de ver o amor, quando ele parou de ver tudo que era de bom nessa vida e entrou numa depressão profunda, tudo que ele queria ver era um milagre. E talvez você seja essa pessoa hoje. Você deseja ver um milagre, você anseia por uma cura, você anseia por uma transformação na vida de um filho, de um parente, do teu casamento, das tuas finanças, porque neste mundo nós passamos por aflições. Mas diante dessas aflições, nós precisamos estar com os olhos abertos para vencermos as aflições em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos cegos,
E ainda no meio das aflições, no meio das tempestades, nós seremos tombados para a direita e para a esquerda. Por isso que o salmista Davi escreveu o Salmo 91. Que os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, eles são protegidos e guardados pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. E por quê? Porque o Senhor é conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus que abre os nossos olhos quando precisamos enxergar nitidamente o que fazer, para tomarmos as decisões às quais Ele vai nos dirigir. Porque Ele diz sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. E a Bíblia diz no verso 43 que logo ele viu. Logo ele viu. Então, ele não viu imediatamente. E tem algo muito interessante nisso aí. Segundos, minutos na presença de Deus faz a diferença na vida inteira. Se você tiver alguns minutos no seu dia para ver Jesus, ver os milagres de Jesus, ver o amor de Jesus, ver a misericórdia de Jesus, ver o perdão de Jesus, ver a longanimidade de Jesus, a benignidade de Jesus. Então você viverá o melhor, você viverá a vida abundante a qual Ele declarou que conquistou para a nossa vida. Então a Bíblia diz no verso 43, e logo ele viu e seguiu a Jesus. Aleluia! O desejo dele era ver Jesus para seguir a Jesus. Você não quer seguir o amor? Você não quer seguir pelo caminho da paz? Você não deseja ardentemente no teu coração seguir por uma estrada que o fardo é leve, que é uma vida ainda em meio às tribulações, é uma vida a qual você tem esperança, que você tem fé, que você tem amor, que você confia confiando, você espera esperando, porque você tem a certeza absoluta que Jesus, ele faz o cego enxergar, ele faz o surdo ouvir, o coxo andar. E este foi o desejo deste cego, que não era cego de nascença. Ele queria ver, mas agora ele queria ver não o mundo, porque ele aprendeu a ouvir o mundo. Vocês sabem que quando nós temos uma deficiência em alguma área da nossa vida, então se sobressaímos numa outra. Este homem, ele tinha audição aguçada, tanto que ele ouviu passar Jesus no caminho. Ele disse, o que é isto que está acontecendo? Então, quando ele ouviu, ele se lembrou que existe um Jesus verdadeiro. Existe um Salvador verdadeiro. Existe um único que tem poder de dar a vida e tirar a vida. Tem um e único que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então ele pediu para Jesus agora que ele queria ver Jesus para poder seguir Jesus. E foi isso que ele fez, meus irmãos. Ele não pediu nem ouro e nem prata. Ele não pediu para que ele enxergasse, para que ele voltasse para a vida velha.
Ele pediu a Jesus para que ele enxergasse para seguir Jesus, para que ele vivesse uma nova etapa de vida, um novo ciclo de vida. E eu declaro hoje na sua vida um novo tempo, um novo início, um novo ciclo de vida. Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Então tenha certeza, tenha fé, ainda que ela seja pequena, minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, é totalmente suficiente para transplantar montes. Por isso, o desejo de ver Jesus no nosso coração, ele deve estar acima de tudo. Porque quando você vê Jesus, você vê milagres, você vê o amor, você vê as portas se abrindo, você vê portas se fechando, você vê o Senhor trazendo à existência aquilo que não existe, você vê Jesus suprindo todas as nossas necessidades. Você vê portas e cadeias, grilhões sendo arrebentados. Você vê o impossível acontecer. Você vê pessoas que foram desenganadas pelos médicos terem a vida revertida pelas bênçãos do Senhor. Por isso, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Tenha o desejo de ver Jesus. Ver Jesus para caminhar com Ele, para andar com Ele, para que aonde Ele estiver, você esteja também. Porque é assim que é a vontade de Jesus, que as ovelhas o sigam. E para seguir a Jesus, nós precisamos vê-lo, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos seguir ele com amor. Quando Jesus, ele faz esse milagre e faz com que o cego Bartimeu volte a ver, porque esse era o desejo dele, a Bíblia diz no verso 19 já um outro texto, um outro milagre sobre Zaqueu, o publicano. E olha que interessante, Zaqueu não era cego e ele queria ver Jesus. Oh glória a Deus. Bartimeu era cego e ele queria ver, mas ver para ver Jesus, para seguir Jesus. Zaqueu não era cego, mas ele estava cansado, ele estava sobrecarregado. Ele era um homem rico, ele era um cobrador de impostos, mas a vida para ele já não valia mais nada. Não tinha graça a vida dele. E a Bíblia fala que ele subiu a um sicômoro, a uma árvore, porque ele era de baixa estatura, para ver Jesus. Queridos, um homem pecador, porque todos somos, ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. O cego Bartimeu, que era cego, ele dizia: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele não pediu a justiça, ele pediu misericórdia, ele pediu que ele pudesse ver a Jesus para caminhar com Jesus. Foi esse o limite de Zaqueu também. Ele pedia misericórdia. Se existe um Deus verdadeiro, eu quero ver. Eu quero ver. E ele subiu naquela árvore. E Jesus passando com uma multidão. Zaqueu estava lá naquela árvore, talvez dizendo assim: se o Senhor existe, eu quero ver um milagre hoje. Se Jesus existe mesmo, eu quero um sinal dele na minha vida.
E Jesus, abraçado pela multidão, quando ele chega perto da árvore em qual Zaqueu estava lá em cima, Jesus olha para Zaqueu, para aquele que queria olhar para Jesus, e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, desce depressa, porque me convém pousar hoje na sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Desce depressa. Você quer me ver? Então venha e me siga, porque hoje eu vou na sua casa. Você vai ver hoje a transformação. Você vai ver hoje a mudança de vida. Você vai ver hoje a cura. Você vai ver o amor. Você vai ver a fé, você vai ver a esperança. Então aquele homem, ele desce daquela árvore rapidamente, na obediência a Jesus, porque tudo o que ele queria era ver Jesus. Mas além de ver Jesus, ele ouviu Jesus. E quando ele ouviu Jesus, a voz de Jesus entrou dentro do coração dele. Houve uma transformação. Queridos, a voz do nosso bom pastor, quando penetra o nosso coração, ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela jamais volta vazia. E é poderosa e eficaz para sondar os pensamentos e as intenções da nossa mente e o coração. Quando Zaqueu desceu apressadamente, as pessoas murmuravam, as pessoas reclamavam, da mesma forma que reclamaram com o cego Bartimeu. Porque as pessoas são assim. Quando você quer ver Jesus, quando você quer o bem, quando você quer o amor, quando você quer o caminho correto, então o mundo se levanta contra você. Você imagina o mundo se levantando contra um mendigo, contra uma pessoa frágil, carente, cega, e o mundo falando para eles: fica quieto, não incomoda Jesus, não incomoda o mestre. O mundo é assim. Mas Jesus, ele não se incomoda com o que o mundo pensa, com o que o mundo fala. Ele age individualmente, porque ele criou cada um com a sua digital. Então, ele quer que você tenha uma vida com um propósito, o qual ele te criou para viver esse propósito, entende? Aqui, nem a multidão, nem muitas pessoas conseguiram clamar um cego, um homem pobre, um homem fraco, um mendigo. Quantas pessoas têm te impedido de clamar Jesus? Quantas pessoas têm te impedido de poder olhar para Jesus, de buscar a Jesus? Não deixe isso, meus irmãos. Não deixe que pessoas como nós, frágeis, pecadores, comedores de arroz e feijão, te tirarem da presença de Deus, te impedirem de buscar a Deus. O apóstolo Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus? Ninguém nos separará do amor de Deus. E a prova de que quando nós vemos a Jesus, quando nós seguimos a Jesus, nós vemos o milagre, nós vemos o Senhor trazendo à existência o que não existe. Sabe o que aconteceu quando Zaqueu desceu daquela árvore? Jesus não tinha chego na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e aí ele conversou com Jesus. E quando ele conversou com Jesus, ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só, ele era muito rico. Jesus não falou de dinheiro para ele.
Jesus não falou de bens para ele, mas o Espírito Santo, a palavra de Jesus, quando falou desce depressa, Jesus estava dizendo assim para ele, vamos resolver sua vida depressa, vamos colocar sua vida no eixo, porque o dinheiro não está resolvendo o teu problema, a tua profissão não resolve o seu problema, a tua família não está resolvendo o seu problema, você ser o maioral dos publicanos não está resolvendo o seu problema. Então, deixa eu resolver o seu problema. E por isso que ele disse, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres sem Jesus pedir. Porque quem olha para Jesus já sabe o que Jesus quer de você. Opa! Você que é casado há muitos anos, basta um olhar para os olhos da sua esposa, para os olhos do seu esposo, e você já sabe o que ela quer, você já sabe o que ele quer. Se você tem um amigo de fato, verdadeiro, que se conta nos dedos, só de olhar para ele você já sabe que ele está triste ou não. Se você olha para os seus filhos, você conhece, porque isso é a autoridade de Deus, isso é o amor de Deus. E o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. Por isso que aquele publicano, aquele pecador, aquele cobrador de impostos, foi encoberto uma multidão de pecados, ao ponto dele obedecer a Deus, descer do sicômoro e falar para Jesus, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E ele vai mais. E em quem eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu o seu pecado. O pecado dele era o pecado do roubo. Ele roubava as pessoas. E as pessoas às quais ele roubou, agora ele ia restituir 4 vezes mais. Quem ficou mais feliz? Será que foi Bartimeu ou será que ficou Jesus? Ao ouvir as palavras de um pecador. Eu tenho certeza que aquele dia para Bartimeu foi o melhor dia da sua vida. Foi o dia que ele encontrou com o Senhor. Mas quem se alegrou ainda mais foi Jesus. Porque para Cristo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. No verso 9 do capítulo 19 de Lucas, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Este é filho de Abraão. Este também é meu. Este também é a obra-prima. É a menina dos olhos de Deus. Queridos, não deixe que os pecados, que as falhas, que os homens escureçam a sua visão, ao ponto de você não desejar ver a Jesus. Deseje vê-lo. Veja Jesus todos os dias da sua vida, porque você vai ver o amor, você vai ver a misericórdia, você vai ver a justiça, você vai ver milagres, você vai ver o Senhor trazendo à existência coisas extraordinárias, você vai ver Deus abrindo portas aonde não existe portas, você vai viver uma vida, me desculpa a expressão, mas muito louca. Sabe por que louca? Porque as pessoas de fora vão te olhar, às vezes passando por privações, por lutas, e as pessoas vão falar, mas como é que essa pessoa consegue estar alegre? Como é que essa pessoa consegue estar de pé? Aí você vai ter uma resposta. Porque Jesus me salvou. Jesus abriu os meus olhos e hoje eu conheço Jesus não somente de ouvir, como disse Jó, mas os meus olhos o veem. Aleluia, aleluia.
Meus irmãos, sabe o eu pequeno? Porque tem o eu pequeno e o eu sou. O eu sou é Deus. Ele diz, eu sou. Eu sou o que te cura. Eu sou o que te salva. Eu sou o que te transforma. Eu sou o que muda a tua vida. Eu sou aquele que restaura o seu casamento. Eu sou aquele que ressuscita os mortos. Eu sou aquele que traga o que você precisa. Abro as portas que estão fechadas, fecho as portas que estão abertas. Mas existe o nosso eu pequenininho. E esse eu pequenininho, com humildade e a porção de fé pequenininha, porque tudo em nós é pequeno, não tem nada em grande em nós somos pó. Grande, tudo em Deus é grande, mas tudo em nós é pequeno, porque nós somos pequenos. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para Deus e não pedimos mais justiça de Deus, porque nós sabemos que Ele é o justo juiz. Nós somos a justiça dele na terra. Por quê? Porque Ele nos deu a sua misericórdia. Então nós não pedimos mais justiça, porque se o Senhor fosse aplicar a justiça dele em nós estaríamos condenados. Mas Ele não aplicou a justiça, Ele nos fez a justiça dele. Coisa linda, né, queridos? Jesus nos fez justiça dele na terra, porque Ele aplicou a misericórdia. Então, peça a misericórdia. Fala, Senhor, tem de misericórdia de mim, Pai. Perdoa os meus pecados. Eu não quero ser soberbo. Eu não quero ser arrogante. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ter essa necessidade que o cego Bartimeu teve, de enxergar o Senhor, mas para poder te servir, para poder te seguir, para ter uma nova história. Queridos, uma vida mais ou menos não leva a nada. Nada que é mais ou menos é bom. Vai ser sempre mais ou menos. A cruz era um menos. Jesus veio, fez um mais. Ele deu um mais na cruz. Ele foi pregado na cruz para você ter uma nova oportunidade. Você ter mais vida. Não só uma vida qualquer, mas uma vida abundante. E Jesus, naquele dia que disse, hoje veio salvação a esta casa, ele termina no verso 10, dizendo algo muito importante. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Jesus, Ele veio salvar, Ele veio buscar aquele que estava perdido. Quando nós estamos cegos, nós nos perdemos. Nós nos perdemos nos relacionamentos. Nós nos perdemos nas finanças. Nós nos perdemos na família. Nós nos perdemos no relacionamento conjugal. Nós perdemos a nós mesmos. Nós não sabemos mais quem somos. Nós perdemos a nossa identidade. E a nossa identidade está em Cristo. Os nossos nomes estão escritos nos céus, estão arrolados nos céus. Tanto que uma vez, quando os discípulos desceram contentíssimos, porque haviam expulsado alguns demônios de pessoas, tinham feito curas, sinais, maravilhas, tinham exercitado os dons que Deus tinha dado à igreja, e eles pulando de alegria, de euforia, Jesus disse assim, olha, não vos alegrei-vos, porque os espíritos submetem a ti, mas alegrai-vos, porque os seus nomes estão arrolados nos céus.
porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Oh, glória a Deus! Quando nós entrarmos nos céus, quando formos recebidos nos céus, nós vamos receber uma pedrinha branca, a Bíblia diz em Apocalipse, e que todo aquele que receber essa pedrinha branca vai ler um nome escrito e saberá que é Ele. Até o nosso nome, o Senhor tem outro para cada um de nós, em toda a eternidade. Agora imagina o que Deus tem aqui para você, meu querido. Começa aqui. Deseje ver Jesus. Ele diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O cego Bartimeu tinha perdido a visão. E como ele aguçou na audição, mesmo não vendo o mundo, mas ouvindo o mundo, ele não quis mais viver no mundo. Ele quis viver o reino dos céus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas os seriam acrescentadas. Então o que ele faz? Ele diz, Jesus, eu quero ver. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Eu quero ver. Então torne a ver. Torne a ver. Eu te dou mais uma chance. Mas agora você vai ver diferente. Agora você vai ver o amor. Você vai ver Jesus. Você vai usar o seu eu pequenininho e falar como Jó. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos o veem. Aleluia. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para dentro do seu coração. Assim como uma agulha no palheiro não consegue passar desapercebida aos olhos do Senhor, nada que há em nós passa desapercebido ao Senhor. E Ele não veio para condenar ou para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Você quer ser salvo? Você quer ver o amor, ver o diferencial na sua vida? O que adianta o dinheiro? O que adianta a família? O que adianta a saúde? O que adianta tudo que você tem, tudo na sua vida, se você não vive? E algumas vezes, você até diz a Deus, diante de tantos problemas, chega a pedir a morte. Mas Jesus não é a morte. Até pedir, nós não sabemos pedir como convém. Por isso que Jesus fala, pedes e não recebes, porque não sabes como pedir. Sabe como nós aprendemos a pedir? Quando nós reconhecemos o nosso eu pequenininho e você diz assim, eu não posso mais atravessar esse rio nem a nado. Eu não posso resolver esse problema com as minhas mãos. Eu não dou conta desta situação. Então você está acionando o botão da permissão, através do teu livre-arbítrio, para que o Cristo Salvador, o Deus Todo-Poderoso, venha fazer a parte dele na tua vida, que é a parte que você não consegue fazer. E a parte que nós não conseguimos fazer, pode ter certeza, que é uma grande maioria da nossa existência. Por isso que Jesus, certa feita no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse assim, eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, eu dou a vida. Vocês são os ramos, vocês estão enxertados na videira. Sem mim, nada podeis fazer.
Se não tem a videira, não tem ramo. Se não tem Jesus, não tem vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa mensagem hoje ao seu coração, esta live, nesta quinta-feira, no dia 10 de novembro, para fazer esse pedido a ti. Tenha o desejo de ver Jesus. Nas suas orações, diga para Ele, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou falho, pequeno, pecador. E tudo que eu quero é ver o Senhor. Eu quero ver a vida por dentro. Eu quero viver a vida por dentro. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Autoestima. Quando uma pessoa tem uma autoestima boa, ela está contente em qualquer circunstância. Se alguém falar para ela, você está descabelado, você é feio, vai entrar aqui e vai sair por aqui. Quando você está com Cristo, não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que Jesus fala com você e fala através de você. Este é o momento de você receber a sua bênção. Este é o momento de você pegar a sua Bíblia e anotar esta data. Se você está chegando nessa live agora, vou brincar, né? Como se nós estivéssemos no passado. Você vai rebobinar a fita. Você vai voltar no início. E vai ouvir essas palavras. Porque essas palavras não são palavras de ânimo. Elas não são palavras para te levantar. Não, pastor, não. Esta palavra desta noite é a palavra para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para mudar a tua vida como mudou a sorte de Jó, no capítulo 42. Porque quando Jó orava pelos seus amigos, ele recebeu tudo em dobro. Para que a sua vida seja os 3 capítulos do livro de Abacuque. Porque a vida tem o início, tem o meio e tem o fim. Abacuque, no primeiro capítulo, ele disse: Senhor, até quando clamar-te-ei e tu não me escutarás? E no meio do caminho, capítulo 2, ele já vai dizendo, Senhor, aviva a tua obra no meio do caminho. Eu quero ver a tua justiça, eu quero ver o teu mover, eu quero te ver. E no capítulo 3 de Abacuque, ele termina com um cântico maravilhoso, dizendo o seguinte, ainda que a figueira não floresça, aleluia. Todavia, eu te darei louvor. Ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja mantimento na casa, eu todavia te louvarei. Irmãos, é sobrenatural, é surreal. Mergulhe hoje no Senhor. Ouça essa palavra e recebe. Porque é pela fé que nós somos salvos em Cristo. Todos aqueles que confessam a Jesus com seus lábios, crendo de todo o coração que Ele é o Salvador, então nós nos recebemos a luz do mundo. Essa luz que antes de iluminar o mundo, ela ilumina-nos por dentro. Para que você se enxergue de verdade o que você é por dentro. E você é o melhor de Deus. Porque Ele também, ainda que te criou do pó da terra, Ele te deu o melhor dele. Ele te soprou. Ele fez
E você veio à vida. Deus te deu uma vida. E esta vida, ela deve ser vivida, queridos. Não faça como Bartimeu, que ficou há muito tempo naquele estado. Por quê? Porque Jesus já morreu por nós. Teu estado pode ser mudado hoje. O que você quer que Jesus te faça? Jesus, ele diz, o que quer que eu te faça? Eu quero orar com você nesta hora e pedir essa bênção do Senhor para que nós possamos ver Jesus em todas as áreas da nossa vida. Não faça como muitas pessoas fazem, deixam Jesus governar algumas áreas da sua vida. Jesus, ele é o governo total. Nada que Jesus faz, ele faz em partes. Ele faz por inteiro. Ele morreu, se deu por inteiro por nós. Ele nos deu a vida inteira, a vida eterna por nós. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, a Tua presença é muito forte, Pai. A Tua glória, a Tua palavra, ela penetra no nosso coração ao ponto de nos rasgar por dentro, Pai. Porque o Senhor nos vê do avesso. O Senhor vê em nós aquilo que mesmo nós não conseguimos enxergar. Mas quando somos iluminados por Ti, Pai, pela luz do mundo, então os nossos olhos se abrem e nós tiramos todo o lixo de dentro do nosso coração. Nós somos renovados, nós somos avivados, nós somos transformados. E o meu desejo nesta noite, Pai, e o meu pedido, e pela fé, eu declaro e profetizo que muitas pessoas estarão vendo Jesus, estarão vendo os seus lares transformados, estarão vendo o amor verdadeiro, estarão vendo a verdade verdadeira, jamais verão mais, perderão tempo com a hipocrisia, com a escuridão, com as trevas, com a inversão de valores, mas viverão, Senhor, de fato, o melhor da terra, comerão o melhor desta terra, porque assim como é o reino dos céus, que não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é assim o reino dentro de nós, porque é o Senhor que habita em nós, e que nós sejamos, Senhor, esta bênção nas Tuas mãos, instrumentos usados para a Tua glória, que assim como o Senhor nos ilumina, que nós possamos iluminar, que assim como o Senhor nos dá o amor, que nós possamos distribuir o amor, porque de graça recebemos e de graça damos. Eu lhe peço a bênção do Senhor, meu Pai, sobre cada um, declarando essa mudança de vida, declarando a restauração de casamentos, restaurando cura, enfermidades, indo embora, pegando as suas malas e voltando por 7 caminhos, em nome de Jesus. Alegria retornando, o sol chegando, o inverno acabando em nome de Jesus, porque depois da tempestade vem a bonança. E não existe tempestade a qual não obedeça ao Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A terra, os mares, os ventos, as estrelas, o sol, a lua,
tudo obedece ao Senhor. Por isso que os apóstolos disseram, após verem Jesus repreender uma tempestade no barco, ao qual eles estavam apavorados com medo de morrer, e eles disseram, quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e os mares obedecem. É o Jesus de Nazaré. Ele é Deus Filho. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da salvação. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, meus familiares, os motoclubes, Deus os abençoe. Desejo do fundo do meu coração que essa mudança você receba hoje. Você já abre os seus olhos hoje. Eu quero, para terminar, só dar mais um recadinho do Senhor para ti. Quando Jesus disse para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, então retorne a ver, pois a tua fé te salvou. E logo, em instantes, ele retornou a ver. Vai acabar essa live. E em instantes, você vai ver. Entra no teu quarto e de porta fechada. Conte a Deus. Conte a Deus os teus segredos, os teus traumas, a tua agonia. Seja valente e corajoso como Bartimeu foi. Grite alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça como Zaqueu. Tenha o desejo de ver Jesus. Ainda que você tenha que pagar algum preço por isso. Subir numa árvore, dobrar o seu joelho. Mas faça rápido. Porque Jesus, ele está voltando. E ele disse, quando eu voltar, eu acharei fé na terra. Diga para ele que a tua fé vai permanecer, porque os teus olhos estão abertos no Cristo, que nos faz permanecer. Porque todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Amém? Um beijo no coração de todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Deus os abençoe, fique em paz. Relembrando os irmãos que nós não temos mais cultos presenciais na igreja às quintas-feiras, somente pelas lives. Mas se você quiser ir lá na igreja, nos dar um abraço, estar junto com a irmandade, louvando a Deus, adorando a Deus junto, todos os domingos às 19h30, nós estaremos na Rei dos Reis, bebendo da água da vida, comendo do pão da vida, e também será transmitido pela live. E todas as nossas lives, posteriormente, são postadas no YouTube. Se os irmãos puderem nos ajudar a se inscrever no YouTube, repassando as nossas lives, o nosso endereço do YouTube, então vai facilitar muito para que a palavra de Deus seja propagada e que nós possamos fazer as próximas lives diretamente pelo canal do YouTube, tá bom? Beijo, amo a todos. E até domingo agora, às 19h30, tanto no culto presencial ou como na live. Beijo no coração. Amém.